quero deixar alguns versículos que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículos 50 e 51, que nos diz assim: porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Jesus ele havia alimentado 5.000, e depois dele ter alimentado essas 5.000 pessoas, a partir do versículo 45 até o versículo 56, nós vamos ver que Jesus obrigou, ou seja, ele mandou os seus discípulos subirem para o barco e passarem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim os discípulos fizeram. Eles adentraram no barco. É claro que não estava somente um, mas estavam vários. A Bíblia fala os discípulos, os seus discípulos. Eles juntos saíram, obedeceram a ordem de Jesus e foram para o outro lado. Só que a Bíblia fala que sobrevindo a tarde, e o barco que eles já estava no meio do mar. E Jesus, ele não estava no barco, Jesus ele estava em terra, sozinho. Jesus se retirou, para orar. Só que enquanto os discípulos estavam fadigados, no versículo 48 fala, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Jesus, ele não estava no barco com os discípulos, porque com certeza ele queria ensinar para os discípulos, ou seja, que os discípulos passassem por alguma experiência de fé. Quando Jesus viu que o barco deles já estava no meio do mar e o vento era muito forte, além de ser forte, o vento era ao contrário. Jesus viram que eles estavam se fadigando muito. Aí, quando Jesus percebeu que eles estavam tentando remar, fadigado, Jesus aproximou-se, mais do que depressa, Jesus aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Aí no versículo 49 diz: mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ouvi isso quando a tempestade está forte, quando o vento está contrário, é muito bom ouvir essas palavras. Mas os discípulos, eles estavam com tanto medo, eles estavam tão apavorados, eles estavam tão perturbados, que eles não reconheceram que era Jesus. A Bíblia fala que perto, da 4ª vigília da noite, ou seja, era 3 horas da madrugada, Jesus aproximou-se deles, andando sobre o mar. É como aquele encontro que Jesus teve depois de ressuscitado com os discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam tão tristes que Jesus tinha morrido, estavam sentindo tanto a falta de Jesus, a tristeza foi tão tamanha que eles não reconheceram a presença do Mestre.
Eles não reconheceram a presença de Jesus. Da mesma maneira aconteceu com os discípulos. No meio deste mar, onde o vento era contrário, tempestade muito forte. Além de ser forte, eles estavam com muito medo. Literalmente, Jesus teve um propósito, de testar e fortalecer a fé dos discípulos, mas eles não esperavam que seriam assim. Aí, quando eles viram que estavam vindo ao encontro deles, eles não prestaram atenção no que Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mas eles ficaram assustados com a presença, achando que era um fantasma, e com isso perturbou-se mais ainda. Até Jesus adentrar no barco deles, eles sentiram muito medo. Até Jesus dar ordem para o vento e o mar se aquietar, eles sentiram muito medo, muito pavor. É tanto que a Bíblia fala que eles deram grandes gritos, muito assustados, achando que seria um fantasma. Além deles enfrentarem a tempestade, o vento contrário, o medo foi tão grande que eles acharam que era um fantasma. Quando Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram assombrados e maravilhados. Ou seja, além de Jesus adentrar, quando Jesus adentrou no barco, que cessou a tempestade, que cessou o vento, eles ficaram maravilhados. Mas eles ficaram tão maravilhados que também eles ficaram assombrados. Irmãs, talvez a gente imaginando esse barquinho, e dentro desses barquinhos, esses discípulos, eles estavam entre eles, mas faltava um mestre, faltava Jesus ali. A gente imagina a aflição, a agonia que eles passaram. Talvez podemos até ignorar, achar, mas nossa, os discípulos, eles que conviveram com Jesus, que tinham visto e acompanhado de perto a multiplicação dos pães, onde Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Eles sabiam que era milagres, eles tinham visto, eles tinham ouvido, eles tinham participado desta multiplicação de pães e peixe. Eles tinham visto o milagre que Jesus teria feito, alimentar gente faminta, alimentar gente com fome. Mas a experiência que eles tiveram no meio deste mar, eles não viram, eles não somente participaram, mas eles passaram, eles conviveram com esta aflição. Eles tiveram uma experiência de fé, cada um teve uma experiência de fé para contar. Eles obtiveram uma fé genuína em Jesus. Porque falar é muito fácil, mas viver o que esses discípulos viveu no meio do mar, enfrentando ventos, enfrentando vento ao contrário, tempestade, e além de tudo passaram o medo que eles passaram ao ver Jesus, achar que era um fantasma. Somente eles e Deus sabiam a aflição que eles passaram. Da mesma maneira nas nossas vidas. Quantas das vezes cada um de nós temos um barquinho, quem sabe pequeno, difícil de remar, ou talvez nesse barco, nesta embarcação, tem várias pessoas sofrendo também. Mas a experiência que você está atravessando, que muitas das vezes nós atravessamos na nossa vida, que nós estamos ainda aqui na terra, parece que as fortes tempestades, os fortes ventos contrários, vai afundar o nosso barco.
Mas Jesus estava do outro lado, contemplando os discípulos. Jesus despediu, Jesus obrigou os discípulos a adentrarem no barco e passarem por outro lado. Com certeza Jesus sabia da experiência que eles iam conviver, que eles iam ter. Mas Jesus tinha um propósito de ensinar para os discípulos o valor de uma fé genuína em Cristo Jesus. Eu não sei, minha irmã, qual é o nível, qual é a distância que o seu barquinho está no mar da vida. Talvez esteja no início do mar, talvez esteja no meio, talvez o vento está forte. Mas espera Jesus, daqui a pouco ele chega, ele adentra no seu barco. E somente dele adentrar no seu barco, tudo vai cessar, a tempestade, o vento vai passar. É mais uma experiência de fé. Jesus te dará a vitória que você espera, a vitória que você precisa, a vitória que você almeja. Não tenha dúvida que nos momentos da vida em que você estiver se sentindo sozinha, em que você estiver se sentindo sozinho, não se desespere, porque no momento de mais desespero, no momento de mais agonia, no momento de mais aflição que os discípulos passaram com o seu barco no meio do mar, Jesus adentrou no barco e cessou a tempestade. Jesus adentrou no barco e acalmou tudo virou bonança. E desta mesma maneira vai acontecer, minha irmã, no barco da sua vida. Jesus hoje adentra no seu barco. Não é porque você está sozinho, não. Não é porque Jesus não está contigo, não. É porque Jesus está do outro lado provando a tua fé. Mas no momento que ele vê que você está agonizando, que você está temerosa, que você não está aguentando mais remar, ele vai adentrar, e somente o fato dele adentrar no seu barquinho, essa tempestade vai se acalmar e tudo vai virar bonança. A alegria vai chegar, o gozo vai chegar, a paz vai chegar, minha irmã, e a vitória Deus te entregará no nome de Jesus. Eu só te peço uma coisa: não vamos temer, não vamos ficar atemorizados, mas vamos crer que o dono do milagre, o momento que ele adentrar, nós não vamos assustar achando que é um fantasma. Nós vamos ver que é a mão de Jesus, que é a mão de Deus, que é o poder de Jesus, que é o momento que Jesus adentrará no barco e tudo se tornará bonança. No nome de Jesus, receba a bonança de Jesus na sua vida. No nome de Jesus, receba a paz. Que essa tempestade, que este vendaval, que essa dificuldade, tudo seja acalmado agora, porque Jesus adentrou aí e te deu a vitória. Que Deus nos abençoe com esta palavra. E no momento que Jesus adentrou no barco, que aquietou, eles ficaram muito maravilhados, eles ficaram assombrados. Eles não tinham compreendido ainda o milagre dos pães, porque eles tinham simplesmente visto. Eles tinham simplesmente participado, visto ali, também eles foram alimentados, mas a experiência que eles estiveram no meio do mar, naquele barquinho, foi uma experiência de fé, foi uma experiência que a fé deles fortaleceu em Jesus. Ali eles sabiam que em todos os momentos eles podiam contar que Jesus vinha no momento certo. Eles tiveram uma experiência de fé. E a Bíblia diz que quando já estavam no outro lado, eles dirigiram-se à terra, ali eles se atacaram, ou seja, eles abraçaram. Eles reconheceram que foi Jesus. Talvez o medo, talvez o espanto, talvez o temor, muitas das vezes faz nos sentir que Jesus está longe.
E Ele já está no nosso barco há muito tempo, somente aguardando chegar do outro lado. Aleluia! Oh, Deus! Nesta tarde eu vejo muitos barquinhos chegando do outro lado, saindo da tempestade. Aleluia! E se chegando ao seco, podendo pisar na terra, caminhar ao lado de Jesus e poder abraçar Ele, agradecer a Ele pela bênção e pelo milagre. Você vai vencer, minha irmã. Você vai vencer, meu irmão, em nome de Jesus. Receba esta palavra. A bonança vai chegar, a alegria vai chegar. Que Jesus esteja no nosso barquinho. Que Deus nos abençoe com esta palavra no nome de Jesus. Eterno Deus, eu quero te louvar por esta palavra tão maravilhosa que veio de encontro aos nossos corações. Que o Senhor Jesus nesta tarde venha tornar essa bonança, aquele barco, Senhor, que está no meio do mar, Senhor, enfrentando o vento contrário, enfrentando as tempestades, enfrentando a fadiga, o desespero, o medo, a agonia. Mas que nesta tarde o Senhor venha adentrar neste barco e tornar-se bonança, Senhor. Aquietar, Senhor, a velocidade das ondas, paralisar a força do vento e em nome de Jesus trazer a bonança, a alegria, a paz, a harmonia e o gozo. Ah, Senhor, que a vitória seja certa na vida de cada uma das tuas filhas, no nome de Jesus. Amém.